Olá e seja muito bem-vindo ao CSS Descomplicado. Eu sou Ellen Grace e serei o teu professor. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre seletores em CSS. Como nós sabemos, para podermos estilizar um elemento HTML, nós precisamos selecionar ele e, a posterior, estilizarmos. Então, são essas várias formas de selecionar elementos que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Existem vários tipos de seletores, então nós vamos ver cada um com exemplos práticos. Aqui estão alguns tipos de seletores. Primeiro nós vamos ver o seletor universal, a seguir vamos ver o seletor por tag, seletor por classe e seletor por ID. Vamos continuar com os seletores e vamos ver também o seletor de irmão adjacente, o seletor de irmãos gerais, os seletores de filhos, assim como os seletores descendentes. Vamos aumentar e vamos também pegar os seletores de pseudoclasse, que é o tipo hover, active, mas também vamos ver de forma separada as pseudoclasses node e nth child. Também vamos ver os seletores de pseudoelementos, como é o caso de first letter, e também vamos ver seletores por atributo. Já podemos voltar aqui no nosso setup. Eu tenho o meu VS Code aberto e tenho o meu navegador aberto do lado também, porque é algo simples, podemos trabalhar com eles lado a lado. Então, para começarmos, como prometido, vamos começar pelo seletor universal. Aqui eu tenho o seletor universal. Perfeito. Quando é que nós usamos o seletor universal e o que é isso de seletor universal? Vamos supor que você tem um estilo que você vai aplicar para todos os elementos da sua página. Então, faz muito sentido você selecionar todos de uma única vez e aplicar esses estilos. Como é que funciona o seletor universal? Aqui nós vamos usar os estilos aqui mesmo dentro do nosso HTML, dentro das tags style, abrimos e fechamos o style e podemos começar a estilizar. Como vocês podem ver, nós temos aqui o H1, temos o elemento P, temos o input, temos também o link, assim como o botão. Se nós quiséssemos aplicar um estilo que todos esses elementos vão ter, é muito bom usarmos o seletor universal. Vou abrir aqui com Live Server para nós podermos visualizar a nossa página. Muito bem, eu só vou mudar a cor desses todos os elementos para vermelho. O seletor universal funciona da seguinte forma. Nós escrevemos ali o asterisco, abrimos e fechamos aqui as nossas chavetas. Muito bem, eu posso simplesmente agora dar um color e posso colocar red. Vocês podem ver que todos os elementos que é possível aplicar esta propriedade mudaram de cor aqui no nosso browser. Mas os estilos que são comuns de aplicar para todos é o padding, que nós resetamos para 0, assim como a margem, que resetamos para 0 também. Vocês podem ver que tudo mudou aqui. Todas as margens e o padding que todos os elementos trazem por padrão foram resetados. Perfeito. Assim vimos o nosso seletor universal, que é este asterisco. Agora vamos para o número 2. Para o número 2, eu já abri aqui no meu VS Code, também já rodei aqui no meu Chrome. Aqui estamos com os elementos desta página aqui, deste documento aqui. Temos esses elementos. Perfeito. O que nós queremos ver? O que é uma tag? Nós podemos fazer uma seleção por tag. Todos os elementos que são colocados numa página HTML são feitas através de uma tag. Nós temos aqui um elemento, que é um elemento H1, é um cabeçalho do tipo H1. Então, a tag é este H1 aqui. Podemos usar o nome das tags para selecionarmos esses elementos. Como vocês podem ver, temos aqui várias tags. Temos aqui o H1, HR, temos aqui o P, que significa parágrafo, ou melhor, que é a tag do parágrafo. Temos o input, temos o link, temos o botão. Então, nós podemos selecionar esses elementos usando o nome da própria tag. Se nós colocarmos apenas aqui o H1, vou de novo colocar aqui dentro das tags style. Se nós chamarmos aqui o nosso H1, estamos a selecionar todos os elementos H1 que existem dentro desta página. Então,
mas como só temos um, ele só vai selecionar este único aqui. Mas saibam que se tivesse mais, ia selecionar todos os elementos, da forma que estamos a selecionar neste momento. Então vou mudar color, desta vez vou colocar um brown. Vocês podem ver aqui que selecionamos a tag 1 e estilizamos. Podemos continuar, podemos dar exemplo de uma outra tag aqui. Podemos pegar, por exemplo, o botão. Então, o botão, a tag chama-se button. Podemos dar um background color. Vou dar aqui um blue. Simples assim. Vocês podem ver que o nosso botão mudou de cor. Então, nessa seleção por tag, você chama o nome da tag, você escreve o nome da tag e depois passa os estilos que você quer aplicar. Perfeito. Vamos para a terceira seleção. Muito bem. De novo, já abri aqui o meu documento que vai tratar sobre classe e também já rodei aqui no meu Chrome. Perfeito. Agora queremos aprender a seleção pelo nome da classe. Mas antes, o que é isso de classe? Bem, a classe vamos chamar de um nome que você dá a elementos que você pretende aplicar o mesmo estilo. Nós temos aqui um grupo de parágrafos onde tem a classe. Para dizer que vamos dar uma classe, nós escrevemos aqui dentro, como um atributo, escrevemos a palavra classe e damos o nome. Então, esse nome azul, 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 é o nome da classe que esses parágrafos vão ter. Temos também aqui o castanho. Perfeito. Então, esse azul, se nós selecionarmos por classe e aplicarmos algum estilo, todos os parágrafos que têm essa palavra azul, ou melhor, essa classe azul, será modificada, será estilizada. Para vermos em prática, vamos escrever aqui style e vamos selecionar. Para selecionar uma classe, nós primeiro começamos com este período, este ponto aqui, e depois escrevemos o nome da classe. Neste caso, azul. Vou dar a cor azul. Vou colocar aqui um blue. Vocês podem ver que todos os parágrafos que têm a classe azul foram selecionados e foi aplicada esta propriedade aqui, foi aplicada uma cor azul. Agora, será que é necessário, se eu quiser mudar para azul, os meus textos, dar uma classe aqui chamada azul? Não, as classes dependem totalmente de si. Qualquer nome aqui ia valer. Eu só coloquei azul para demonstração aqui. Então, podemos continuar. Eu posso selecionar de novo a classe castanho. Vocês podem ver que temos elementos aqui que tem a classe castanho, chamado castanho. Então, vou mudar também a cor. Vou colocar um brown. Posso aumentar também font size para 26 pixels, só para podermos diferenciar aqui. Então, vocês podem ver que todos os elementos, todos os parágrafos que têm a classe castanho foram alteradas. Perfeito. Então, já vimos aqui a seleção por classe. Vamos para o próximo. Muito bem. Agora já estamos aqui para aprender sobre a seleção por ID. Qual é a diferença entre um ID e uma classe? Bem, vou passar agora um ID aqui para depois falarmos da diferença. Então, vou chamar aqui esse ID e eu vou chamar de amarelo. Bem, um ID é passado ao elemento num documento em que vai ter estilos únicos. Isso significa um ID só vai ser único, só pode ser passado para um único elemento. Agora, não me entenda errado. O ID do mesmo nome, neste caso, é que é passado para um único elemento. Isso significa que eu não posso repetir esses dois elementos aqui com o mesmo ID. Vocês podem ver que está aqui a reclamar. Então, se você tem um elemento na sua página que você pretende colocar estilos e esse elemento vai ser único, você pode passar lá um ID para identificar
esse elemento. Ele vai ser único, então pode colocar o ID. É diferente da classe. A classe você pode colocar em vários elementos e passar os mesmos estilos, enquanto para o ID, se eu colocar amarelo aqui, só posso estilizar este único parágrafo. Não tem como colocar em 2 parágrafos o mesmo ID para estilizar ao mesmo tempo. Espero que isso tenha feito sentido. Para visualizarmos, vamos voltar aqui ao nosso style e eu vou chamar o ID amarelo. Para selecionarmos por ID, nós colocamos este cardinal aqui. Eu chamo aqui de cardinal, mas pode ter um nome diferente aí no seu país. Muito bem, depois de colocarmos o cardinal, nós colocamos o nome do ID que nós oferecemos ao nosso parágrafo, ou qualquer outro elemento da nossa página. Neste caso, é o amarelo. Assim que eu já selecionei pelo ID, eu posso colocar estilos nesse meu elemento. Eita! Posso colocar primeiro color, que eu vou colocar yellow aqui, e vocês podem ver que o nosso elemento já mudou. Vou só trocar a cor para ser um pouquinho visível. Vou colocar um orange e posso colocar um font size de 26 pixels. Vocês podem ver que o nosso único elemento que foi estilizado neste momento foi o elemento que nós selecionamos pelo ID, que é o amarelo. Perfeito. Vamos passar para a próxima seleção. Agora nós vamos aprender a seleção de filho. Como é que nós selecionamos os filhos de um elemento. Eu espero que isso tenha feito um pouquinho de sentido. Nós temos, por exemplo, aqui esta div. Eu já coloquei aqui o ID div1. Nós já aprendemos o que é um ID. Muito bem. Agora nós queremos selecionar os filhos desta div. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos de novo aqui. Temos o nosso style, então vamos chamar primeiro a nossa div, porque queremos selecionar os seus filhos. Temos que saber de quem são os filhos que nós vamos selecionar. Vão ser desta ID aqui. Para selecionar, ou melhor, vão ser desta div que tem a ID div1. Para selecionarmos, vocês já sabem isso, nós escrevemos aqui div1 e abrimos. Então, agora selecionamos apenas esta div, mas nós queremos selecionar os seus filhos. Para dizermos isso, nós colocamos este símbolo de maior aqui para dizer que queremos selecionar os seus filhos. Agora precisamos especificar quais são os filhos que nós vamos selecionar desta div, porque vocês podem ver, esses parágrafos aqui são filhos dessa div, mas temos uma outra div aqui dentro que também é filho dessa div. Então temos que dizer qual é o filho que nós queremos selecionar. Se eu disser o seguinte, quero selecionar os parágrafos filhos e vamos colocar aqui uma cor. Vou colocar color aqui. Vou usar sempre red. Vocês podem ver que nós selecionamos os filhos desta div. Vocês podem ver que nós não mexemos nessa outra div, porque esses parágrafos aqui onde vem outros parágrafos, não são exatamente parágrafos filhos dessa div, mas sim da div 2. Para vocês verem isso, eu posso selecionar aqui div 2 também. Da mesma forma, vou selecionar os filhos que são parágrafos. Vou dar um color. Vou dar orange e vou dar font size de 26 pixels. Tem alguma coisa que eu falhei aqui? Temos div, sim, falhei o nome da... Então, temos a div 2. Então, os seus filhos também, que são parágrafos, queremos selecionar apenas os filhos parágrafos, foram selecionados e aplicou-se aqui esses estilos. É importante dizer qual é o tipo de filho que nós queremos selecionar. Agora, eu vou selecionar a div 1 e eu quero selecionar o seu filho, que também é uma div. Selecionamos. E eu quero selecionar o seu filho, que também é uma div. Vou dar um background color e vou dar black. Vocês vão perceber que o seu filho, que é uma div, também foi selecionado. Então, para selecionarmos os filhos, nós usamos esse sinal de maior. Vamos partir para o próximo.
Agora vamos ver o seletor descendente. O que é um descendente? No sentido literal, o descendente é aquele que provém do outro. Neste caso, nós temos aqui três divs. Eu tenho a primeira div, que dentro de si, vocês podem ver aqui onde abre e fecha, dentro de si temos um parágrafo e depois temos uma outra div que também tem um parágrafo. Dentro desta div também temos uma outra div que por si tem um parágrafo. Temos aqui três divs. Mas notem que estes parágrafos aqui, todos são descendentes de alguma forma deste aqui. Para surgiram de um filho deste que nasceu a eles. Podemos dar assim esse exemplo. Então, quer dizer que todos são descendentes. Se eu fizer o seguinte, vamos selecionar agora usando a descendência. De novo, vamos colocar style aqui. E eu quero os descendentes da primeira div, da div 1. Vamos selecionar pelo ID que já passamos ali. Chamamos de div 1. Vou abrir e fechar. Mas até agora nós não dissemos quais são os descendentes que nós queremos estilizar. Aqui nessa div 1, para selecionarmos por descendência, só precisamos dar aqui um espaço e colocar os descendentes que nós queremos estilizar. Neste caso, queremos estilizar os descendentes de div 1 que sejam parágrafos. Vamos dar um color e coloco red. Vocês perceberam que todos os parágrafos, mesmo dentro desses aqui, foram estilizados, diferente da seleção filho. Se eu colocar aqui para selecionar apenas o filho de div 1, vocês vão perceber que o filho é apenas este primeiro aqui, é filho direto da div 1. Mas por descendência, não. Todas essas divs, ou melhor, todos esses parágrafos são descendentes dessa div. Por isso, vão ser aplicados esses estilos. Podemos dizer também que queremos selecionar todas as divs descendentes de quê? Da div 1. Então, para selecionarmos por descendência, só damos aqui um espaço e podemos escrever div. Vou dar um background color, vou dar um black. Vocês vão perceber que as duas divs que são descendentes desta div 1 foram estilizadas. Perfeito, já vimos também o seletor por descendência. Vamos partir para a próxima. Agora queremos aprender os seletores de irmão. Os seletores de irmão, nós temos os seletores de irmão adjacente e temos os seletores de irmão gerais. O que isso significa? Vamos começar pelo irmão adjacente. Um irmão adjacente, aqui no nosso HTML, é aquele mais próximo, aquele que está próximo do elemento que nós selecionamos. Para visualizarmos isso, vamos colocar aqui style. E dentro eu já coloquei um ID para este parágrafo aqui. Nós queremos selecionar agora o irmão adjacente deste parágrafo. Para selecionarmos, eu vou chamar aqui, vocês podem ver, o nosso ID chama-se par, uma simplificação de parágrafo neste nosso exemplo. E nós queremos dar uma cor vermelha. De novo, o nosso red. Mas nós não selecionamos o seu irmão, nós selecionamos a ele próprio. Mas nós dissemos que queremos selecionar o seu irmão. Para dizermos que queremos selecionar o seu irmão mais próximo, nós colocamos aqui o sinal de mais e depois passamos o irmão que queremos selecionar. De que tipo é que queremos selecionar? Eu vou colocar aqui um P. Então vocês podem ver, o nosso parágrafo é este aqui, mas o seu irmão mais próximo é este segundo aqui. Por isso que nós pintamos aqui apenas este. Vou colocar um font size para vocês visualizarem. 26 pixels. Vocês podem ver que o irmão adjacente é apenas este. Mas nós podemos querer selecionar os irmãos em geral. Todos os irmãos. Para isso, nós vamos selecionar aqui, de novo, o nosso parágrafo. Vamos abrir e fechar. Para dizermos, vou colocar uma cor aqui, brown, e vou colocar font size também, para 26 pixels.
Para dizermos, vocês podem ver que selecionamos este primeiro aqui, mas nós queremos selecionar todos os seus irmãos. Então, para dizermos isso, colocamos esse sinal de tilde aqui e colocamos o P. Vocês podem ver que todos os elementos que são irmãos adjacentes, ou melhor, irmãos em geral, vocês podem ver aqui temos uma div e temos esse parágrafo aqui. Esses aqui são irmãos, não são irmãos deste aqui, porque este aqui estão num outro pai ou numa outra mãe, não sei o que você vai preferir aí. Muito bem, vocês podem ver que o nosso estilo primeiro aqui que havíamos colocado foi sobreposto, colocamos aqui o brown. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ver mesmo o próximo vídeo que nós vamos falar de especificação em CSS. Nós vamos perceber por que este aqui foi aplicado e foi limpado esse estilo primeiro aqui, mas isso é aula para o próximo vídeo. Então já vimos aqui o seletor de irmão adjacente e já vimos também o seletor de irmãos gerais. Vamos para a próxima. Agora nós queremos ver a seleção por atributo. Este aqui é um daqueles que eu acho muito importante e um pouquinho difícil de perceber, então vamos prestar atenção. Na verdade, difícil não é. Eu acredito que com a explicação aqui você vai sair matando na seleção por atributo. Queremos selecionar por atributo. O que é um atributo? Normalmente tudo que nós passamos aqui no nosso elemento dentro dessa tag aqui é um atributo. Nós temos aqui o atributo ID, temos também o atributo classe, mas não existem só esses. Temos o atributo href, temos também o atributo type, temos o name e assim por diante. Você pode dar uma pesquisada aí sobre atributos nos elementos HTML. Até aqui, perfeito. Como é que nós selecionamos por atributo? Nós temos aqui, nós primeiro passamos o elemento que nós queremos selecionar. Vamos começar mesmo pelo parágrafo que tem o atributo ID. Embora o ID e a classe já tenham sua própria seleção, mas de alguma forma, em algum momento, você pode precisar fazer esse tipo de seleção. Então, temos aqui o P. Primeiro nós falamos que queremos selecionar o P. Estamos fora do style, então vamos colocar style aqui. Primeiro nós falamos que queremos selecionar o P. Depois nós colocamos, abrimos e fechamos parênteses retos. Aqui dentro é onde você coloca o nome do atributo que você quer usar para selecionar. Neste caso eu vou usar o ID. Depois de dizermos o atributo que queremos usar para selecionar, nós colocamos aqui o sinal de igualdade. Dissemos qual é o ID que nós queremos selecionar. Nós temos um único ID no parágrafo que se chama par ID. Neste caso, vamos dar color red e vamos dar font size 26 pixels. Isto aqui, vocês podem ver que selecionou o P que tem um atributo ID, que esse atributo chama-se par ID. Aqui vocês podem colocar entre aspas, também vai funcionar da mesma forma. Mas, se você já sabia e está vendo aqui eu colocar sem aspas, é porque funciona do mesmo jeito. Muito bem, vocês perceberam? Podem fazer isso também com a classe, não tem nenhum problema. Vou só limpar isto, porque não queremos usar aqui o ID e a classe. Isso nós já podemos selecionar com um pontinho ou com um ponto e também com o cardinal. Vamos focar em outros atributos, mas a sintaxe é a mesma. Nós temos aqui esses nossos três links aqui, como vocês podem ver, e queremos selecionar. Para selecionar por atributo, como eu já tinha dito, primeiro falamos qual é a tag que nós queremos selecionar. É o link que é representado pelo A. Depois, abrimos e fechamos os nossos parênteses retos e falamos qual é o atributo que nós queremos usar para selecionar. Neste caso, queremos selecionar usando o href. Se eu passar apenas o href aqui e estilizar, todos os meus links serão estilizados, o que na verdade, todo link vai ter, na verdade, um href, é meio desnecessário. Mas só para mostrar aqui, eu vou colocar um red. Vocês vão perceber que todos os links foram selecionados. Mas eu posso querer ser mais específico. Eu poderia simplesmente passar todo esse nome aqui, porque o href tem este link, desculpa, não o nome, tem este link aqui. Eu poderia passar este link todo aqui dentro.
e poderia selecionar apenas esse primeiro. Mas eu posso fazer uma coisa melhor. Aqui nos atributos, eu posso colocar esse sinal, esse símbolo aqui, que eu nem sei como é que chama-se, este chapeuzinho, para dizer que eu quero selecionar todos os elementos que começam com alguma coisa. Depois desse chapeuzinho, eu coloco aqui o sinal de igualdade. Eu vou colocar www. Então, quero selecionar todos os elementos que começam por www. Vocês podem ver que este segundo aqui do meio não foi selecionado, simplesmente porque não começa por www. Então, este sinal de chapéu e igualdade significa selecione todos os elementos ou links que começam por www. Posso dizer o mesmo, pedir para selecionar usando apenas aquele que termina com alguma coisa. Então, a sintaxe é quase a mesma. Queremos selecionar que tem href, mas agora eu quero aqueles que terminam por alguma coisa. Então, vou usar o sinal de dólar aqui e vou dizer igual. Vou colocar apenas o ponto, ou melhor, o com. Temos dois elementos ali que terminam por ponto .com. Vou dar font size primeiro de 26 pixels e uma cor de brown. Muito bem, vocês podem ver que esses dois elementos aqui terminam por ponto .com, então foram selecionados. E mais outra vez, vocês viram que o primeiro estilo foi alterado aqui. Nós tínhamos um estilo aqui e ele foi mudado com isto aqui. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ver o próximo vídeo, onde vamos entender por que isso acontece. É algo interessante de verdade. Vamos continuar aqui com a seleção. Então, usamos aqui o dólar igual para dizer seleciona aquele que no final tem o ponto .com. Mas eu posso simplesmente dizer também seleciona aquele que tem alguma palavra dentro de si. Não precisa ser no fim ou no início, mas seleciona, basta ter no seu atributo esta palavra. A sintaxe é quase a mesma. Queremos selecionar pelo href. E vamos colocar este asterisco aqui. No seu país pode ter um nome diferente este símbolo. Então colocamos asterisco, depois igual, para dizer procure em tudo e estilize apenas aquele que tem a palavra MZ no seu atributo. Desta forma, vou dar um font size maior. Vou dar 40 pixels e vou dar uma cor blue. Qual será? Esses dois aqui foram selecionados. Tem esta palavra MZ aqui no fim e este aqui tem MZ bem aqui no meio. Então, neste caso, não interessa se é no meio ou no fim, ele simplesmente procura a palavra dentro do seu atributo e ele seleciona. Perfeito. Nós podemos continuar aqui com a seleção por atributo. Temos aqui um input que tem atributos diferentes. E vamos dar um exemplo desse, só para vocês entenderem aqui o atributo. Eu trabalhei com link ali, parece que só o link tem atributo. Mas para os mais atentos, já perceberam até aqui. O que nós podemos fazer agora? Podemos selecionar um input. Eu disse, primeiro temos que dizer qual é o elemento que nós queremos selecionar, identificando ele com a tag. Então, tem ali o atributo type. Queremos selecionar apenas o input que tem o type igual a text. Vamos colocar um background preto. Vou colocar um black. Vocês podem ver que apenas este input que tem o atributo type igual a text foi selecionado. Então podemos fechar aqui a nossa aula sobre seletores por atributo. Agora vamos ver o seletor por pseudoclasse. Uma pseudoclasse deveria ser exatamente uma classe, mas neste caso essa classe não existe escrita aqui no nosso HTML, não existe. Nós teríamos que colocar aqui a palavra classe e escrevermos uma classe, mas quando se trata da pseudoclasse, ela não existe dentro do nosso HTML, mas nós podemos fazer seleção. Temos pseudoclasses aqui no CSS que já foram feitas para nós. É como se fossem classes já feitas para nós. E nós podemos usar elas em algum momento, em algum estado do nosso elemento.
Para visualizarmos, vamos colocar aqui o style. Uma das pseudoclasses é o hover, por exemplo, que é selecionado, que é aplicado no momento que nós passamos o mouse sobre um elemento que nós escolhemos. Nós temos os elementos P ali, que são parágrafos. Podemos escrever P e colocamos dois pontinhos. A pseudoclasse é representada por apenas estes dois pontos aqui. Então escrevemos a palavra hover. Aqui temos o hover. Quando passarmos, vamos dar aqui uma cor vermelha. Eita! Vamos dar aqui um red. Para poder se aplicar isto, nós temos que passar o nosso mouse sobre os elementos que nós selecionamos. E aqui podem ver que é o parágrafo, é o P. Se eu vier aqui e passar o mouse, vocês podem ver que aplicou-se esse hover. Aqui também aplicou-se. Perfeito. Existem outras pseudoclasses, não vamos falar delas todas aqui. Posso simplesmente colocar aqui no nosso link, vou selecionar o link e vou colocar active. Significa que quando este link estiver ativo, que é no momento que você clica o link, vou dar um font size de 26 pixels. Podemos experimentar e eu posso clicar aqui, eu cliquei e segurei. Vocês podem ver aqui que aplicou a cor vermelha. Até agora eu não sei porque, não sei na verdade porque que aplicou a cor vermelha aqui. Temos um P, hover, e estes links não estão dentro de P. E mesmo assim, nós queremos focar aqui no active. Quando eu clico, vocês podem ver que ela cresce. Perfeito. Então já vimos aqui a seleção por pseudoclasse. Agora nós vamos aprender a seleção de elementos, ou melhor, sim, por pseudoelementos, a seleção por pseudoelemento. Pseudoelemento, assim como pseudoclasse, é um elemento que não existe. Eu trouxe aqui um texto. Imaginem só, no nosso HTML, nós não temos nenhuma tag que indica a primeira linha, por exemplo, ou a primeira letra. Se nós tivéssemos que indicar a primeira linha aqui e estilizarmos a primeira linha, nós deveríamos ter uma tag que indica que esta aqui é a primeira linha, mas nós não temos isso em HTML. O CSS, por seu lado, traz-nos aqui um pseudo-elemento assim aqui, para podermos selecionar essa primeira linha. O que acontece aqui? Vamos no exemplo prático. Tenho aqui no style e temos o nosso parágrafo. É único. Posso selecionar pelo P apenas ou posso chamar pelo ID, já que eu coloquei ali um ID. Para dizermos que é um pseudoelemento, nós vamos representar agora com duas vezes o dois pontos. Vocês viram que a pseudoclasse nós colocamos uma vez o dois pontos. Então aqui no pseudoelemento são duas vezes. Depois nós podemos colocar first line, que significa a primeira linha. No nosso parágrafo, queremos selecionar a primeira linha. Embora não temos nenhuma tag que indica isso, esse pseudoelemento vai selecionar. Posso colocar aqui color red. Vocês vão perceber que nós selecionamos aqui apenas a primeira linha do nosso parágrafo. Podemos continuar e testar um outro pseudoelemento. Vamos para a first letter agora, que é a primeira letra. Eu queria simplesmente aqui, posso até colocar P, simplesmente, sem o ID. Vamos dizer font size, 26 pixels, color, blue. E vocês podem ver que a nossa letra aqui cresceu e mudou para blue. Outra vez, nós sobrepusemos aqui o estilo. Então, não se esqueça. Eu já disse aqui, não se esqueça para não perder o próximo vídeo. Perfeito, já vimos também a seleção por pseudoelemento. Você pode dar uma pesquisada aí e ver todos os pseudoelementos que existem e como funcionam. Vamos continuar para o próximo tópico. Qual é a próxima seleção? Agora vamos ver os seletores, que são também pseudoclasses. Na verdade, eu deixei por último porque precisam um pouquinho de atenção esses aqui. É o nth-child e a pseudoclasse note. Vamos primeiro para o note. Como é que funciona? Vou colocar aqui
o style. Essa pseudoclasse, ela funciona com um conjunto de elementos. Como vocês podem ver aqui, nós temos um conjunto de parágrafos aqui. Nós podemos escolher, selecionar todos esses parágrafos e deixarmos de fora algum. Então, a pseudoclasse Note é super importante nesses momentos em que queremos selecionar um grupo dentro de um conjunto, queremos selecionar uma parte e excluir outra parte. Para fazermos isso, é muito simples. Eu posso simplesmente dizer, quero selecionar todos os parágrafos. Então, já selecionei todos os parágrafos aqui com P. E posso passar essa pseudoclasse Note para dizer, tem algum que eu quero deixar de fora. Isso significa que eu vou dizer aqui Note. Aqui, entre parênteses, vamos escrever o elemento que nós queremos deixar de fora. Nós podemos, ele já traz aqui, podemos simplesmente dizer, vamos excluir o primeiro filho. First child. Podemos dizer, vamos selecionar todos os P's e vamos excluir apenas o primeiro filho. Vamos dar cor aqui, red. Se nós formos a olhar, vocês podem ver que dentro do conjunto de parágrafos, nós selecionamos todos, exceto o primeiro filho. Podemos fazer isso também com o último. Selecionamos todos, exceto o último. Agora, pode-se dar o caso de você querer excluir um que está aqui no meio. Para isso, nós podemos passar aqui um ID, que vai ser igual a meio. Eu só vou escrever meio aqui. Então, o que nós vamos dizer aqui? Podemos passar aqui também esse meio. Para selecionarmos por ID, nós vamos escrever aqui meio. Vocês vão perceber que selecionamos tudo e deixamos de fora apenas esse que está aqui. Colocamos aqui meio. Então, pode ser uma classe, pode ser qualquer um dos seletores. Vai funcionar para excluir. Então, é assim que funciona o Note. Agora vamos passar para o NTH Child. Funciona quase do mesmo jeito, ou melhor, funciona também para conjunto de elementos. Deixa eu só limpar aqui. Nós temos aqui este conjunto de parágrafos. Nós podemos selecionar estes parágrafos de uma forma específica. O que isso quer dizer? Vamos selecionar o parágrafo e podemos dizer NTH Child. Aqui dentro nós podemos selecionar através de números pares, assim como ímpares. Essa é a parte básica. Nós temos aqui, isso aqui é representado pelo número 1, então temos 2, 3, 4, 5 e 6. Perfeito até agora. Podemos dizer, selecione todos os parágrafos, mas de uma forma ímpar. Então vamos passar aqui o odd. Escrevemos essa palavra para dizer tem que selecionar em números ímpares. Vou dar o color aqui para red. Vocês vão perceber que selecionou 1, pulou o 2 porque não é um número ímpar, veio para 3, pulou o 4, veio para 5. Então ele seleciona os números ímpares. Se nós mudarmos aqui esse odd e passarmos o even, ele vai selecionar em números pares. Então começa do 2, salta 3 e vai para o 4, assim sucessivamente. Seleciona aqueles que são pares. Perfeito, mas isso não termina por aqui. Nós podemos selecionar o elemento específico que nós queremos selecionar. Dentro desse conjunto, nós podemos escolher selecionar o número 4, o parágrafo 4. Vocês podem ver que temos 1, 2, 3 e 4 foi selecionado. Assim como podemos selecionar o sexto. Aqui também não temos nenhum problema. Perfeito. Vamos continuar aqui com este NTH Child. Nós podemos dizer também que ele deve selecionar, assim como colocamos o odd e o even, nós podemos dizer simplesmente selecione um por um. Colocamos ali aquele 1N. Vocês podem ver que ele selecionou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não pulou nada. Mas se eu mudar aqui para 2, vocês vão ver algo diferente. O que acontece? Quer dizer que ele começou do número 2
é como se estivéssemos a colocar aqui o even. Ele começou, já está a contar em pares aqui. Muito bem. Vamos continuar. Se eu colocar o 3, vocês podem ver também que começa de 3 e conta de 3 em 3. Já não conta de 2 em 2, nem de 1 em 1, como faz o even e o odd. Aqui já está a contar de 3 em 3. Mas notem também que ele começa exatamente do terceiro parágrafo. Se eu colocar aqui o 4, ele vai contar de 4 em 4 e vai começar de 4. Temos aqui o parágrafo 4, ele começa aqui. E já não temos outro aqui, por isso nenhum outro foi pintado. Mas nós podemos mudar esse cenário. Podemos dizer o seguinte: conte de 4 em 4, mas comece do primeiro. Vou voltar só aqui, vou colocar conte de 3 em 3, mas comece do primeiro. Para dizermos isso, nós colocamos o sinal de mais e colocamos um aqui. Quer dizer que ele vai começar do primeiro e vai contar de 3 em 3. Temos um aqui, 2, 3. Então já vem começar aqui do 4. Se eu acrescentar aqui o 7, vocês vão perceber que ele também vai contar este 7. Assim já está a contar de 3 em 3, mas começa de 1. Podemos escolher algo diferente. Podemos dizer, opa, comece do segundo. Então ele vai começar aqui do segundo e vai contar de 3 em 3. Então, turma, chegamos no final do nosso tutorial sobre seletores CSS. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e partilha com os outros se você acredita que tem mais alguém por aí precisando desta baita aula sobre seletores. Não se esqueça de se inscrever, porque a próxima aula vamos conversar sobre como é que o nosso navegador escolhe os estilos a serem aplicados no nosso site. Eu sou Hélio Gracia, até o próximo vídeo.